O sol da manhã banhava a favela do Amanhecer, em São Paulo, com uma luz dourada. Diego, 25 anos, moreno, forte, de olhar honesto e sorriso encantador, se despedia de sua avó, Dona Maria, 65 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, expressão carinhosa, em frente a um sobrado simples, mas bem cuidado. Dona Maria acariciava o rosto de Diego, preocupada. Ele, por sua vez, sorria, tentando tranquilizá-la. Ele sabia que o trabalho de entregador era perigoso, mas era o que tinha no momento. Prometia a si mesmo que logo conseguiria um emprego melhor e tiraria a avó daquela vida. Ela dizia que já tinha uma vida boa só pela presença dele, mas ele queria mais, queria dar a ela o conforto que merecia. Beijou a testa da avó, pegou sua mochila de entregas e subiu em sua moto, acenando enquanto se afastava. Acelerou pelas ruas movimentadas, desviando dos carros, observando o ritmo frenético da cidade. Na mansão dos Bittencourt, o cenário era outro. Jardins impecáveis, uma piscina cristalina e a grandiosidade da casa contrastavam com a simplicidade da vida de Diego. Felipe, 10 anos, pálido e magro, mas com olhar esperto, brincava na beira da piscina, sob o olhar distante de uma babá. Carlos Bittencourt, 50 anos, empresário bem-sucedido, aparência cansada e abatida, mas com um ar de nobreza, descansava em uma espreguiçadeira, lendo um jornal. A preocupação com a saúde do filho era evidente em seu semblante. Helena Bittencourt, 45 anos, elegante e sofisticada, mas com uma expressão fria e calculista, se aproximava, vestindo um vestido de grife e óculos escuros. Seu tom de voz, ao falar com Carlos sobre seu repouso, beirava a indiferença. A saúde de Felipe parecia ser uma preocupação secundária para ela, que logo chamou a atenção do menino com impaciência. Diego chegou ao portão da mansão em sua moto, anunciando a entrega pelo interfone. O portão se abriu, revelando a magnitude da propriedade. Ele se dirigiu à área da piscina, procurando por Carlos. Foi quando viu Felipe, brincando na beira da piscina, escorregar e cair na água em um momento de distração. Sem conseguir se manter na superfície, o menino se debatia. A babá, distraída conversando com Helena, não percebeu o que estava acontecendo. Diego largou a mochila e correu, pulando na piscina sem hesitar. Nadou rapidamente até Felipe e o segurou, trazendo-o para a superfície. Carregou o menino para fora da piscina e o colocou no chão, verificando sua respiração. Carlos, alarmado com a gritaria, se levantou em um sobressalto. Helena e a babá correram até a piscina, finalmente percebendo o acidente. Felipe tossia, expelindo água, chorando assustado. Carlos o abraçou, desesperado, e depois se voltou para Diego, com imensa gratidão. Helena repreendia a babá pela distração. Carlos, emocionado, não sabia como agradecer a Diego por salvar a vida de seu filho. Diego, humilde, dizia que qualquer um teria feito o mesmo. Carlos insistiu em recompensar Diego, que inicialmente recusou. Foi então que Carlos explicou a gravidade da doença de Felipe e a necessidade urgente de um transplante de rim. Sensibilizado, Diego aceitou a recompensa, pensando em como o dinheiro poderia ajudar sua avó. Carlos pediu para seu motorista levar Diego a uma clínica para fazer exames, o que deixou Diego surpreso. Carlos explicou que era uma precaução e que, além disso, os médicos poderiam verificar a compatibilidade entre ele e Felipe. No hospital, Diego aguardava o resultado dos exames, nervoso e pensativo. A possibilidade de ser compatível e doar um rim para um desconhecido o assustava. Era uma cirurgia séria, mas uma vida estava em jogo. O médico entrou com os resultados, revelando a surpreendente compatibilidade entre Diego e Felipe. De volta à mansão, Carlos se mostrou emocionado com a notícia, andando de um lado para o outro enquanto conversava com Diego. Helena observava de longe, com um olhar de desprezo. Carlos implorou para que Diego doasse o rim para Felipe, prometendo-lhe tudo o que ele quisesse em troca. Diego pediu um tempo para pensar. Era uma decisão muito importante. Helena se aproximou, repreendendo Carlos por pressionar o rapaz e insinuando que Diego poderia querer se aproveitar da situação. Diego se sentiu extremamente ofendido com as palavras dela e respirou fundo para se controlar, pedindo licença para se retirar. Carlos tentou amenizar a situação, mas Helena continuou, alertando Carlos sobre o perigo que Diego, agora ciente da riqueza e da fragilidade da família, poderia representar.
Carlos, irritado, defendeu Diego e reafirmou sua eterna gratidão caso ele aceitasse doar o rim. Em seu quarto, Camila olhava para um porta-retrato antigo, onde Carlos aparecia ao lado de um homem muito parecido com Diego. No jardim, Helena, nervosa, mexia em uma caixa antiga e observava a foto do mesmo homem, demonstrando tensão e preocupação. Diego, ao sair da mansão, esbarrou em Camila. 22 anos, linda, doce e inteligente com um olhar gentil. Um clima surgiu entre eles, interrompido pela chegada de Helena, que chamou Camila para uma conversa. Diego ficou ali, parado, sentindo algo especial por ela. De volta à sua casa, Diego contou tudo a Dona Maria, que o aconselhou a seguir seu coração. No dia seguinte, Diego retornou à mansão e confirmou a Carlos que doaria o rim para Felipe. Carlos o abraçou, emocionado. Camila se aproximou, agradecendo a Diego com um sorriso radiante. Helena, observando a cena, apertava os punhos, furiosa. Diego se despediu de Dona Maria, que, apesar da apreensão, sentia orgulho do neto. Carlos o levou para o hospital. No caminho para a sala de cirurgia, Camila segurou a mão de Diego, prometendo estar ali quando ele acordasse. Helena observava tudo de longe, com um olhar sombrio e indecifrável. A cirurgia foi um sucesso. Felipe, agora com o rim de Diego, se recuperava bem no hospital, cercado pelos cuidados da equipe médica e o amor de Carlos. Diego, ainda se recuperando da cirurgia, também recebia atenção especial, mas o ambiente hospitalar o deixava desconfortável. Ele ansiava por voltar para sua rotina simples, para sua avó, para longe daquele mundo de luxo que, apesar de tudo, o acolhera. Felipe, com a energia renovada, insistia em ter Diego por perto. Os dois conversavam por horas, jogavam videogame e se tornavam cada vez mais próximos. Felipe via em Diego um herói, um amigo, um irmão mais velho que nunca teve. Diego, por sua vez, sentia um carinho genuíno pelo menino e se alegrava em ver sua recuperação. Helena, no entanto, não compartilhava da mesma alegria. A presença constante de Diego a incomodava profundamente. Ela o tratava com frieza e desprezo, fazendo questão de lembrá-lo de sua origem humilde e de sua posição inferior na mansão. Em uma tarde, enquanto Diego conversava com Felipe no quarto, Helena entrou e, com um tom sarcástico, ordenou que os empregados servissem lanches, reforçando a diferença de classes entre eles. Sirvam o rapaz. Afinal, ele precisa se alimentar bem para continuar servindo de peça de reposição para o Felipe, disse ela, com um sorriso venenoso. Diego sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Não queria arrumar confusão e nem magoar Felipe, que repreendeu a mãe pelo comentário cruel. Apesar do comportamento hostil de Helena, a conexão entre Diego e Camila só crescia. Eles se encontravam às escondidas pelos jardins da mansão, conversavam por horas, compartilhavam sonhos e confidências. Camila se encantava com a simplicidade, a bondade e a força de caráter de Diego. Ele, por sua vez, se apaixonava pela doçura, pela inteligência e pela pureza de coração dela. Era um amor que nascia em terreno proibido, mas que florescia com a intensidade de um sentimento verdadeiro. Certa noite, Diego e Camila caminhavam pelo jardim, sob a luz da lua. Diego, tomando coragem, declarou seu amor por ela. Camila, com os olhos brilhando de emoção, confessou que sentia o mesmo. Eles se beijaram, selando um pacto de amor e cumplicidade. Sabiam que o caminho seria difícil, que Helena faria de tudo para separá-los, mas estavam dispostos a enfrentar qualquer obstáculo para ficarem juntos. Helena, consumida pela raiva e pelo ciúme, intensificou seus esforços para afastar Diego de Camila e da família. Ela inventava mentiras, difamava Diego, tentava convencer Carlos de que ele era um aproveitador. Chegou a apresentar Camila a pretendentes ricos, na esperança de que ela se interessasse por algum deles e esquecesse o entregador. Mas o que Helena não imaginava era que sua própria máscara estava prestes a cair. Descobrimos, através de cenas secretas, que ela mantinha um caso extraconjugal com Roberto. 40 anos, charmoso, ambicioso e sem escrúpulos. Seu cúmplice em um plano sinistro. Eles se encontravam em um apartamento luxuoso, pago por Helena, onde planejavam o futuro, um futuro sem Carlos e, para o horror do espectador, sem Felipe. Em uma dessas conversas, Helena revelou a Roberto que estava envenenando Carlos lentamente.
usando um veneno de ação lenta que simulava uma doença cardíaca. Ela conseguia o veneno através de contatos obscuros, demonstrando sua frieza e determinação. Seu objetivo era herdar a fortuna de Carlos e viver uma vida de luxo e poder ao lado de Roberto. A saúde de Carlos, de fato, piorava a cada dia. Ele se sentia cada vez mais fraco, tonto e cansado. Os médicos não conseguiam encontrar um diagnóstico preciso, o que só alimentava o plano sórdido de Helena. Camila, observadora e perspicaz, começou a desconfiar do comportamento estranho da mãe e da rápida deterioração da saúde do pai. Ela percebia as mentiras, as saídas misteriosas, a obsessão em afastar Diego. Intrigada, decidiu investigar. Em uma noite, enquanto Helena estava fora, Camila entrou em seu quarto e vasculhou seus pertences. Encontrou um pequeno frasco escondido em uma gaveta, com um líquido incolor e sem cheiro. Desconfiada, Camila guardou o frasco, decidida a descobrir o que era. Enquanto isso, o amor de Diego e Camila enfrentava provações diárias. Helena os flagrou conversando em um canto isolado do jardim e armou um escândalo, acusando Diego de seduzir Camila por interesse. Carlos, influenciado pelas mentiras de Helena, teve uma séria conversa com Diego, pedindo que ele se afastasse de sua filha. Diego, magoado e humilhado, decidiu ir embora da mansão. Ele não suportava mais o desprezo de Helena e não queria causar mais problemas para Carlos e Camila. No dia da partida de Diego, Camila, desesperada, o procurou e implorou para que ele ficasse. Ela revelou suas suspeitas sobre Helena e o frasco misterioso. Diego, chocado com a revelação, decidiu ficar e ajudar Camila a desvendar a verdade. Juntos, eles iniciaram uma perigosa investigação, sem imaginar que estavam prestes a descobrir um segredo ainda mais chocante. Um segredo que mudaria suas vidas para sempre. Camila, com a ajuda de Elisa, 50 anos, empregada leal e antiga da casa, que sempre desconfiou de Helena, conseguiu levar o frasco misterioso para ser analisado em um laboratório clandestino. O resultado foi estarrecedor. O líquido era um veneno poderoso e de ação lenta. O coração de Camila gelou ao constatar que sua própria mãe estava envenenando seu pai. Diego e Camila, agora unidos por um objetivo comum, intensificaram sua investigação. Eles precisavam de provas concretas para desmascarar Helena. Com a ajuda de Elisa, que conhecia todos os cantos da mansão, eles descobriram cartas antigas e fotos escondidas em um fundo falso do closet de Helena. As cartas revelavam o relacionamento extraconjugal com Roberto, e mais chocante ainda, o plano de ambos para se livrar de Carlos e Felipe e ficar com toda a herança. Uma das fotos mostrava Roberto com uma mulher desconhecida e uma criança, sugerindo uma vida dupla e mais mentiras. Em uma cena tensa e emocionante, Camila e Diego invadiram o apartamento secreto de Helena e Roberto, gravando uma conversa comprometedora onde eles detalhavam o plano de envenenamento e a intenção de forjar um testamento falso. A cada descoberta, a repulsa e a decepção de Camila por sua mãe aumentavam. Ela não conseguia acreditar que Helena era capaz de tanta crueldade. Enquanto isso, a saúde de Carlos piorava drasticamente. Ele foi internado às pressas, com os médicos lutando para estabilizá-lo. Helena, ao seu lado no hospital, fingia preocupação, mas em seu íntimo, temia que seu plano estivesse por um fio. Ela decidiu acelerar o processo de envenenamento, aumentando a dose do veneno na medicação de Carlos. Em um momento de descuido de Helena, Felipe, que já desconfiava da mãe devido a conversas com Camila, a viu colocando algo estranho no soro de Carlos. Assustado, o menino chamou por Camila, que chegou a tempo de impedir que o soro contaminado fosse administrado em seu pai. Diego e Camila, de posse das provas que haviam reunido, procuraram um amigo de confiança de Carlos, o advogado Dr. Alberto, 60 anos, honesto e incorruptível. Eles contaram toda a história e mostraram as gravações, as cartas e o resultado da análise do veneno. Dr. Alberto ficou chocado e indignado com a crueldade de Helena. Ele se prontificou a ajudá-los a obter uma ordem judicial para revistar a mansão e o apartamento de Helena em busca de mais provas. Em uma conversa franca e dolorosa, Camila revelou a Felipe tudo o que havia descoberto sobre Helena. O menino, a princípio, se recusou a acreditar, mas as evidências eram irrefutáveis. Felipe se sentiu traído e devastado, mas encontrou conforto no apoio de Camila e Diego.
Antes de morrer, Carlos, em um momento de lucidez, chamou o Dr. Alberto ao seu quarto no hospital. Ele revelou um segredo que guardava há muitos anos. Diego era seu sobrinho, filho de seu irmão mais velho, que havia morrido em um acidente. Carlos sempre soube da verdade, mas escondeu para proteger Diego da ambição de Helena, de quem ele já desconfiava há algum tempo. Ele pediu a Dr. Alberto que revelasse a verdade a Diego e o ajudasse a lutar pelo que era seu por direito. Dr. Alberto, cumprindo o último desejo de Carlos, contou a Diego sobre sua verdadeira origem. Diego ficou atordoado, sem saber como reagir. Ele sempre se sentiu diferente, deslocado, como se não pertencesse àquele mundo. Agora, tudo fazia sentido. A semelhança com o homem da foto, a conexão instantânea com Carlos e Camila, o desprezo de Helena, tudo se encaixava. Com a ordem judicial em mãos, Dr. Alberto, acompanhado por Diego, Camila e a polícia, invadiu a mansão e o apartamento de Helena. Eles encontraram mais frascos do veneno, documentos falsificados e outras provas irrefutáveis do plano criminoso. Helena, que estava no apartamento com Roberto, foi pega em flagrante. Helena, confrontada com as provas, tentou se fazer de vítima, alegando que era tudo uma armação de Diego e Camila. Mas as evidências eram claras demais. Ela e Roberto foram presos e indiciados por tentativa de homicídio, falsificação de documentos e outros crimes. No hospital, Carlos, ao saber da prisão de Helena e de todo o sofrimento que ela havia causado, ficou profundamente abalado. Seu estado de saúde, já fragilizado, piorou ainda mais. Ele chamou Diego e Camila ao seu quarto, pediu perdão a Diego por ter escondido a verdade por tanto tempo e agradeceu por terem salvado a vida de Felipe e a sua. Carlos não resistiu e faleceu naquela mesma noite, cercado pelo carinho de Diego, Camila e Felipe. Em seu testamento, ele deixou toda a sua fortuna para Diego, Camila e Felipe, reconhecendo Diego como seu sobrinho e herdeiro legítimo. O luto pela morte de Carlos uniu ainda mais Diego, Camila e Felipe. Eles se apoiavam mutuamente, tentando encontrar forças para seguir em frente. Felipe, ainda abalado pelas revelações sobre Helena, encontrava em Diego a figura paterna que sempre lhe faltou. Diego, por sua vez, assumia a responsabilidade de cuidar de Camila e Felipe, honrando a memória de seu tio e o laço de sangue que agora os unia. O julgamento de Helena e Roberto foi amplamente coberto pela mídia, gerando grande comoção pública. As provas apresentadas eram irrefutáveis e a frieza de Helena durante todo o processo chocou a todos. Ela foi condenada à prisão perpétua por seus crimes, sem direito à liberdade condicional. Roberto, como cúmplice, também recebeu uma longa pena. Durante o julgamento, foi revelado que Roberto tinha uma esposa e filhos, que desconheciam completamente sua vida dupla e seus crimes. A outra família de Roberto ficou arrasada e foi amparada por Camila e Diego, que apesar de tudo, se sentiam no dever de ajudar. Mesmo com a justiça feita, as marcas do passado ainda eram profundas. Felipe, traumatizado por tudo que viveu, precisou de acompanhamento psicológico para superar o trauma. Camila, apesar de forte, carregava a dor de ter sido enganada pela própria mãe por tantos anos. Diego, além do luto pelo tio, precisava lidar com a nova realidade de ser um Bittencourt e administrar uma grande fortuna, algo para o qual nunca esteve preparado. Mas ele podia contar com o apoio e a ajuda de Dr. Alberto, que passou a cuidar dos assuntos legais da família. Diego decidiu usar sua parte da herança para criar a Fundação Carlos Bittencourt, uma instituição dedicada a ajudar crianças carentes e a promover a doação de órgãos. Felipe, inspirado pela história de Diego e por sua própria experiência, se tornou um jovem engajado e passou a trabalhar na fundação, dedicando sua vida a ajudar outras pessoas. Camila, com seu espírito solidário e sua inteligência, se tornou uma peça fundamental na administração da fundação. Ela e Diego, cada vez mais unidos, transformaram a dor em esperança, construindo um legado de amor e generosidade. O amor entre Diego e Camila, que nasceu em meio ao caos e à adversidade, floresceu ainda mais forte. Eles se casaram em uma cerimônia simples e emocionante, na presença de Dona Maria, Felipe, Elisa, Dr. Alberto e dos amigos mais próximos. Dona Maria, radiante de felicidade, abençoou a união do neto com a mulher que ele amava. A vida na mansão dos Bittencourt, antes marcada pela frieza e pelos segredos,
agora era repleta de amor e união. Diego, Camila e Felipe formavam uma verdadeira família, baseada no afeto, no respeito e na cumplicidade. Elisa, que sempre foi parte da família, continuou a cuidar de todos com seu carinho e dedicação. Os anos se passaram. Felipe se formou em medicina, seguindo os passos do pai e dedicando sua vida a salvar vidas. Ele se tornou um médico renomado e respeitado, e nunca se esqueceu daquele que lhe deu a chance de viver. Diego e Camila tiveram filhos, construindo uma família linda e amorosa. Eles criaram seus filhos com os valores que aprenderam com as provações da vida: a importância da honestidade, da bondade, da justiça e do amor ao próximo. A Fundação Carlos Bittencourt se tornou uma referência no país, ajudando milhares de pessoas e transformando vidas. Em uma tarde ensolarada, Diego, Camila, Felipe e seus filhos estavam reunidos no jardim da mansão, o mesmo jardim onde tudo começou. Eles olhavam para o horizonte, com a certeza de que, apesar das cicatrizes do passado, o futuro era promissor. A história deles era a prova de que o amor, a coragem e a generosidade podem vencer o mal e transformar vidas. Os laços de sangue, antes manchados pela traição e pela dor, agora eram laços de amor, união e esperança. Laços eternos que nada nem ninguém poderia romper. A fundação agora ajudava milhares de pessoas, e era o orgulho da família. Via nela uma forma de retribuir tudo que Carlos havia feito em vida. Se você gostou dessa história, que tal você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para receber muito mais histórias como essa todos os dias? Fiquem com Deus e até o vídeo de amanhã.